Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí para falar do Palmeiras. Palmeiras que está em preparação, né, visando a próxima partida do Campeonato Brasileiro, partida distante, dia 20, estamos no dia 9 ainda, no dia 20 de outubro vai enfrentar o Juventude fora de casa. Palmeiras que foca todas as atenções no Campeonato Brasileiro, nesse momento a 3 pontos do líder Botafogo, tem um saldo de gols melhor. Palmeiras hoje tem um saldo de gols de 26, o Botafogo tem um saldo de 22. Palmeiras vencendo e chegando na mesma pontuação, no saldo de gols o Palmeiras está com a vantagem. Trazendo mais um vídeo aí, trazer a notícia do Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Em comparação do Palmeiras, nesse momento que a gente deixa a disputa quase bipolar, como a matemática mostrou agora. O Botafogo ele é muito forte, muito eficiente, né? Conseguiu o resultado fora de casa contra um Atlético que não vence agora 9 partidas jogando dentro de casa. E o Palmeiras, eu acho que ele teve um ritmo mais forte no segundo tempo. Acho que tem muita influência também com a participação do Estevão, mas faltou essa eficiência, né? Desperdiçando boas oportunidades ali para sair com resultado. E foi uma rodada-chave que deu uma vantagem maior para o Botafogo tentar administrar contra um Palmeiras que tem como um trunfo, não é algo positivo pegando toda a temporada, mas se torna positivo olhando daqui para frente, que o Palmeiras só tem um brasileiro. O Botafogo vai ter que rodar um pouco mais e administrar essa parte física diante do cenário de brasileiro e Libertadores. São dois sonhos concretos. Apesar do torcedor do Botafogo ser cabreiro, e é de fato cabreiro, acho que o torcedor do Botafogo tem esperança que esse elenco e esse trabalho podem realizar esse sonho nessa temporada. Mas para mim está muito aberto. Assim. Eu, sendo muito sincero, para título, eu acho que é Botafogo ou Palmeiras. Fortaleza não entra? Ainda não. Apesar do mérito e da grande campanha do Fortaleza, eu acho que, olhando força, olhando potencial, eu vejo mais Botafogo e Palmeiras brigando pelo título de fato. Fortaleza é mais para a vaga em Libertadores ali. Nicolete, queria te ouvir também trazendo o lado do Palmeiras e falando dessa caça do Palmeiras em relação ao Botafogo. A gente tá vendo dois times de novo. Vamos lá, Nicolete. Se você olhar a tabela, das duas maiores viradas da história desse Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, 2009 e o ano passado, até o quarto colocado ali tem chance, porque em 2009 o líder era o Palmeiras, 57 pontos, e lá atrás estava o Flamengo, que era quinto colocado, tinha 47 pontos. Então teve a virada. E o ano passado, o Palmeiras nessa altura do campeonato tinha 50 pontos e o Botafogo 60. Então era 10 pontos a diferença e o Palmeiras conseguiu tirar, que é menos que o Flamengo tem. Mas o que mostra que isso vai ser muito difícil de acontecer nessa temporada é a campanha regular dos dois times nesse segundo turno. O Abel citou isso, ele falou que o Botafogo é mais forte nessa temporada em relação ao ano passado, e ele tem razão. O Botafogo é um time novo, praticamente 10 jogadores diferentes, reforçou a defesa, reforçou no gol, reforçou as laterais, reforçou o meio campo e o ataque, e vem jogando bem na frente. E aí essa campanha aí, do segundo turno, o Fortaleza tem 22, o Palmeiras tem 20. Pensando na campanha de segundo turno, o Palmeiras só tem o brasileiro, está focado em conquistar o tricampeonato, o Botafogo também está focado, diferente do ano passado, que veio de uma derrocada. Eu acho que o título vai ficar entre esses dois aí mesmo. Vai ser muito difícil uma virada lá de trás, como aconteceu no ano passado. Eu acho que uma questão interessante o Palmeiras foi campeão com 70 pontos ano passado. Exatamente. Mais 10 é campeão, E já conquista, A questão é que o Botafogo nessa temporada ele não dá resquício de oscilação, Zero. É um Botafogo muito difícil de ser batido. É impressionante, assim como o time, mesmo rodando o seu elenco, e o Textor também foi pro all-in, muito mais agressivo no mercado, investindo, Ele quer o retorno imediato para a marca dele e esportivamente também pro Botafogo. Então, assim, é um time que está muito focado para tentar fazer história e, até agora, a gente não vê pisando no freio.
né? E o Palmeiras não perde dentro do Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Vitória. 9 jogos. Em julho, né, Nicolete? Julho, é. Há muito tempo também. Tropeçou. Empatou 2, empatou o Internacional e Flamengo, aí veio a sequência de 6 vitórias e empatou agora com o Bragantino. Empatou agora com o Bragantino. Então, assim, é um time também que agora, depois de um momento de instabilidade, o Abel de novo conseguiu encontrar soluções, fez modificações, por exemplo, a entrada no Maurício, que deixa o time com mais repertório criativo, ele é muito dinâmico também. O Estevão voltando agora e o Estevão saudável com sequência vai para outro nível essa equipe do Palmeiras. Eu acho que, como eu falei, assim, são os dois times que estão de fato na briga pelo título. São os dois times que marcaram mais gols no campeonato, são as duas melhores defesas também da competição. Você tem o Estevão até agora como craque da competição e dois técnicos acima da média, né? São dois técnicos, né, portugueses que vieram aqui e elevaram muito esse duelo estratégico, né? Esse jogo de xadrez que a gente tem visto na temporada. Eu vou jogar para o Rafa. Fala, Nicolete. O Palmeiras tem outra cartada na manga, a gente conversando lá e claro, ele fala que não está olhando esse jogo, mas claro que está, porque você fez muito Fórmula 1, você sabe que você fica mirando o primeiro colocado. Total. Né? Você vai ali acompanhando, você fala, não pode deixar ele se distanciar, vai ter uma hora que eu vou ultrapassar ele, vou poder ultrapassar. Então essa hora é o confronto direto. É isso, que é a antepenúltima rodada, 36, que é mando do Palmeiras. Essa é uma questão importante. Esse aí, então, isso pode mudar tudo esses números aí, porque o Palmeiras vai ali na pegada. 3 pontos, ganhou. Não faz sentido. Exato. Para mim, a grande questão é assim, para jogar para o Rafa. Analisando o Botafogo individualmente, eu não vejo a menor chance do Botafogo ter qualquer problema parecido com 2023, no sentido de um colapso. Não vejo essa menor chance. Agora, isso não significa que ele ganhou o Brasileiro, porque também a diferença é muito, muito pequena. São 3 pontos, sendo que tem um confronto direto que é mando do Palmeiras. Então, tecnicamente, usando o termo da Fórmula 1 que disse o Nicolete, é o DRS. O Palmeiras ainda pode usar a asa traseira móvel, né? E só tem que, um adversário que está acostumado a dar sprint e é o momento de decisão também. Então, para mim, é uma questão do combo Botafogo e Palmeiras, porque para mim esse Botafogo, eu sempre disse isso faz tempo, no meu gosto, melhor do que o Botafogo do Luiz Castro. Botafogo 24 eu prefiro muito mais do que o 23, o elenco é melhor e tem uma outra questão que é a Libertadores. E aí eu não estou falando de cansaço, porque a gente está falando de 3 jogos. Se o Botafogo chegar à final, estamos falando de 3 jogos. Esse elenco do Botafogo incorpora isso sem ser uma grande desvantagem em relação ao Palmeiras. A questão é o objetivo. Uma eliminação, uma coisa dramática, que eu acho que daí não é o componente físico que pode prejudicar o Botafogo. É uma questão emocional, uma derrota, sabe? Vai para uma final e perde uma final e tudo mais. O Botafogo não perde, Felipe, há 11 jogos. Perdeu contra o Juventude quando ele poupou muitos jogadores. Então, jogando para você, Rafa, para mim são cenários incomparáveis. Assim, 24 versus 23 não há margem de comparação. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de 23 ser um colapso, a gente tá falando o quê? 10 pontos diferentes, 12. Esse ano a gente vai falar de 3. Então, ele tem uma vantagem, mas é uma vantagem muito, muito pequena que vai para lá e para cá, porque a gente tá falando nessa rodada foi boa o Botafogo. A anterior, o Botafogo quase empatou com o Fluminense, se não fosse o erro do Felipe Melo ali no final do jogo. Então tem muita margem entre esses dois times e, claro, Fortaleza pode aproveitar também, mas eu também acho que a disputa é mais entre esses dois, Rafa, justamente por eles vacilarem muito pouco. Não tem sim, faz todo sentido, né? Acho que as campanhas dos dois, elas permitem que a gente não acredite com tanta clareza na possibilidade de tropeços ou, no caso do Botafogo, de novo colapso. Não creio nisso. Acho que nem aqui nem aí, nem aqui no Rio de Janeiro com o Botafogo, nem em São Paulo com o Palmeiras. Eu acho que vai ser uma disputa tete a tete. Eu só não consigo tirar o Fortaleza e o Flamengo da disputa, como o Donan, de maneira muito ousada, já se posicionou, porque eu acho que o Flamengo tem essa questão do jogo a menos. A gente já vê um Flamengo mais motivado com a saída do Tite e a entrada do Felipe Luiz. Isso teve um boom no vestiário bem relevante, bem significativo.
Futebol tem muito de emocional, de motivacional, e assim, de uma hora para outra, se viu outra vez um Flamengo com mais intensidade, e diante de circunstâncias bem adversas, né? O Corinthians no Maracanã, mas a maneira como o Flamengo jogou mostrou uma outra atitude. O Bahia em Salvador, nem parecia que era o Bahia, né? O Flamengo não deixou o Bahia jogar, e o Bahia também sentiu muito impacto emocional de mais uma derrota do Ceni para o Flamengo. Mas assim, não tiraria o Fortaleza e o Flamengo da disputa, porque eu acho que essa diferença matemática ela é muito pequena. Então, assim, o percentual, eu sei que ele leva em conta muito o que os times têm feito nas últimas rodadas. Mas até com base nesta narrativa, tirar o Fortaleza e o Flamengo da disputa do título, eu acho um pouco ousado para esse momento. Eu mantenho os dois. Acho que o título está entre os 4. Dos 4, talvez o Botafogo, por todo o contexto, é quem tenha mais condições de vencer. Mas esse percentual entre Botafogo e Palmeiras, de mais de 20% de possibilidades de um para outro, de diferença, ele para mim é extremamente exagerado negativamente para o Palmeiras e positivamente para o Botafogo, exatamente porque o jogo entre os dois é no Allianz Parque na penúltima rodada. Então aí você pode ter um equilíbrio, e aí o Palmeiras, até nos critérios, ficaria à frente do Botafogo se todos vencerem seus jogos até a rodada em que eles vão se enfrentar. Então assim, é uma disputa bem ferrenha. E eu sei, Nicolete, que as pessoas usam muito os exemplos do ano passado e de 2009 como exceções que não podem se sobrepujar às regras. A regra é que a gente não tenha essa guinada tão grande assim na tabela de classificação. Mas eu acho que isso aconteceu 2 vezes, pode acontecer a terceira, e nós não sabemos nunca quando vai acontecer. Tendência é difícil. Agora tem um número bastante interessante. Os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais colocaram que 78 pontos no campeonato desse ano, você tem 99,1% de chance de ser campeão. 80 pontos dá 99,9%. Então, 78, 99% de chance de ser campeão. Para isso, para o Botafogo, faltam... 6 vitórias em 9 jogos para o Botafogo. 6 vitórias em 9 jogos para o Botafogo ser campeão. E para o Flamengo, seria 27 pontos em 10 jogos. Ele teria que ganhar 9 de 10. Por isso que eu acho que é muito difícil. É muito difícil. Tá 5 pontos. Tudo bem que ele tem um jogo a menos, mas o Flamengo hoje ele tá a 9 pontos do Botafogo. Não. E pela força que a gente tem visto de Botafogo e Palmeiras, são times que oscilam muito pouco. Essa a questão. São times difíceis de serem batidos, né? Tem algo interessante que vem pela frente, porque o Palmeiras vai ter um jogo com Fortaleza, em casa, e depois ele tem um clássico contra o Corinthians. Por fora. Mas Vai ser um jogo fortíssimo. fortíssimo. Para decidir o futuro das duas equipes, né? Palmeiras Sim, e Corinthians. sim. Corinthians na parte de baixo da tabela, o Palmeiras ali também no E o Botafogo também pega um clássico. Pega o Vasco. Na mesma rodada do clássico Na do mesma Palmeiras. rodada vai pegar o Vasco, só que é um Vasco que foca mais na Copa do Brasil, né, no momento. Rafa, obrigado pela presença aqui no Sport Center. Boa tarde para você, Rafa. Valeu, Felipe, Dona Nicolete, até a próxima. Um abraço a todos. Valeu. O Nicolete continua conosco aqui no estúdio, porque a gente tem mais... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que enfrenta na próxima partida o Juventude fora de casa. Palmeiras que está 100% focado em buscar o título brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.